Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus, a todos do Projeto Girassol, a todos dessa igreja aqui presente. Nós estamos aqui felizes por estar adorando a Deus com vocês e por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estarmos aqui para sermos abençoados e recebermos de bom grado aquilo que os céus já estão compartilhando conosco. O texto que eu quero observar com esta amada igreja do Projeto Girassol se encontra no Evangelho de Lucas, capítulos 19. Lucas, capítulos 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versículo 1 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1 a seguir. O Senhor tem uma palavra directiva do céu aos nossos corações. Lucas 19, versículo 1, a Bíblia nos fala assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para o ver, como havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Amém. Esta é a palavra do eterno Deus, do Senhor para nós esta noite. Querida igreja, tarde com Deus, obrigado, missionária Jaqueline, obrigado a todas do Projeto Girassol pela confiança de nós estarmos aqui para vos servir com a palavra do eterno Deus. Vamos para a palavra sem mais delonga. Observamos no texto que Jesus, de princípio, ele entra em Jericó, pois ia passando por lá. E a Bíblia fala, a Biblioteca Divina fala, que havia ali, entre a multidão, um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e, porém, muito rico, tinha muita riqueza. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E a Bíblia fala também que, sendo ele de pequena estatura, ele queria ver Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão que ali estava presente. E o interessante desse texto é que a multidão que estava ali presente, muitos não estavam ali porque queriam servir Jesus. Muitos não estavam ali porque amavam Jesus. Entre a multidão, nem todos que estavam ali queria renunciar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir o Mestre. Muitos entre a multidão que ali estavam, não estavam ali somente para seguir e agradar o Mestre, mas muitos entre a multidão estavam ali porque queriam as suas curas, os seus milagres,
as suas bênçãos, as suas necessidades supridas. Muitos que estavam ali entre a multidão não estavam ali também só por causa das curas, milagres e maravilhas. Entre a multidão havia inúmeras pessoas que eram curiosos só para ver se realmente ia acontecer algum milagre, se realmente o que Jesus fazia e operava era verdadeiro, se realmente as obras de Jesus eram tão perfeitas e eram sobrenaturais. Havia muitos curiosos entre a multidão. Havia muita gente necessitada, isso é verdade. Muita gente que precisava, mas entre a multidão, um dia diferente, um dia aparentemente normal, mas que passou a ser diferente para um homem chamado Zaqueu. Um homem chamado Zaqueu, ele consegue chamar a atenção de Jesus para ele quando ele faz um esforço para se aproximar de Jesus. E esse esforço leva a subir em um sicômoro. E quando ele sobe em um sicômoro, ele passa a conseguir chamar a atenção do mestre. Porque subir em um sicômoro, subir não era fácil. Permanecer lá em cima, mais difícil ainda. Mas aquele esforço, aquele anelo, aquele desejo profundo de querer ver Jesus, não foi em vão aquele esforço. Para muitos, parecia um simples detalhe, mas para quem teve a dificuldade de subir no sicômoro, não foi fácil. Mas ele subiu e conseguiu permanecer no sicômoro por um bom tempo. E quando Jesus passa por ali e olha para cima, Jesus enxerga esse personagem das Sagradas Escrituras chamado Zaqueu. E quando Jesus o enxerga, Jesus, ele fica com os olhos atentos a Zaqueu. E Jesus diz para ele de pôr-se um velo em cima de um sicômoro. Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Isso aqui é muito forte. Quantos ali entre a multidão queria que Jesus fosse em sua casa, em sua tenda, em sua aldeia, em sua cidade? Mas Jesus escolhe justamente a casa de Zaqueu. Jesus escolhe justamente a casa do chefe dos publicanos, escolhe a casa de alguém de posição entre o povo, alguém rico. Jesus escolhe a casa dele. E quando Jesus escolhe a casa dele, é para mostrar para a multidão que Jesus nunca fez e jamais fará acepção de pessoas. Jesus, a presença dele, a atenção dele, a atenção dele, a preocupação em atender aquele que lhe chama a atenção é tão profunda que o olhar, a atenção dele está voltado para a pessoa, independente de recursos, posições, condições, funções eclesiásticas, independente de poder aquisitivo, independer da classe, sem depender da classe social. Jesus, ele atende tanto os ricos como os pobres. Jesus, a preocupação dele é atender a alma de Zaqueu,
é atender a pessoa de Zaqueu. Pastor, mas Zaqueu, para muitos, não servia. Zaqueu, para muitos, era enganador. Zaqueu, para muitos, era conhecido como trapaceiro, ladrão. Zaqueu, para muitos, ele não era um homem de confiança. Zaqueu, para muitos, ele não era um homem sério. Zaqueu, para muitos, ele não era um homem tão importante que atendia os pobres. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, não é essa a imagem que a Bíblia mostra sobre Zaqueu. Zaqueu, em raiz hebraica, quer dizer justo. Zaqueu, em raiz hebraica, quer dizer justo. No grego, além do sentido de justo, tem o sentido de ser purificado, de estar reto. Então, o sentido muda bastante, mas está no mesmo campo de justificação. O homem que, ao olhar de muitos, não servia para ter a presença, a companhia de Jesus com ele, muito menos em sua casa. Mas entre a multidão, Jesus não escolhe nenhuma das pessoas que estavam ali, nenhuma das outras casas. Escolhe Zaqueu e escolhe a casa de Zaqueu. Eu vou repetir. Escolhe Zaqueu e escolhe a casa de Zaqueu. Pega a palavra. Pega a revelação da palavra. E se nós olharmos a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, nos versículos 7, a Bíblia fala: a multidão, vendo isso, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Agora, olha o versículo 8, a Bíblia fala: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, sei que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Agora, olha os versículos 9. A Bíblia fala: disse-lhe Jesus, não é a multidão falando, é Jesus. Eu vou repetir: não é a multidão aqui falando, é o mestre, é Jesus. Disse-lhe: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eita glória, pega a palavra, pega a revelação. Entre tantas pessoas, Jesus escolhe Zaqueu. Enquanto a multidão está julgando a sua aparência, dizendo que ele é pecador, Jesus aceita Zaqueu como ele é, recebe Zaqueu como ele é, e ainda muito mais além. Não entra na casa de ninguém. Entra primeiro agora na casa de Zaqueu. Pega a palavra. Escolhe Zaqueu e escolhe a sua casa. Jesus escolhe lhe dar atenção. Agora eu imagino na minha conjuntura, Jesus entrando na casa de Zaqueu e muitos indagando consigo mesmo. Por que a casa dele? Por que não a minha? Por que Jesus escolheu Zaqueu? Por que não me escolheu eu? O que Jesus tem com ele que não tem comigo? Mas aquele dia era um dia especial para Zaqueu. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Quem sabe você está aqui pensando que é somente uma reunião, somente mais uma live do projeto missionário Girassol, somente mais uma reunião, somente mais um culto, somente mais uma adoração, mas não. Esse é um dia especial que o Senhor manda lhe dizer pela revelação da palavra, como ele escolheu entre a multidão Zaqueu e escolheu a sua casa, escolheu ali entrar e lhe dar atenção. Pela revelação da palavra, Jesus manda lhe dizer: eu escolhi você, escolhi a sua casa e decidi entrar na tua vida para lhe dar atenção que ninguém pode lhe dar. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Você acha que Zaqueu não precisava ser bem recebido também, abraçado? Você acha que Zaqueu não precisava de ninguém para ouvir o que estava no seu coração? Você acha que Zaqueu também não tinha problemas? Não tinha lutas?
aflições, na semelhança de eu e de você, nos dias atuais de hoje? Você acha que Zaqueu não precisava também ouvir Jesus, sentir a presença dele perto? Zaqueu precisava. E Jesus estava ali para garantir que a presença dele não estava fora da casa de Zaqueu. Eita, pega a palavra, pega a revelação. A presença de Jesus estava na casa de Zaqueu. Pega a palavra, pega a revelação. Quero profetizar pela revelação da palavra e dizer: Jesus não está fora da tua casa, filho de Deus. Jesus, a presença dele não está fora da tua casa, filha de Deus. A presença de Jesus, ungido e ungida de Deus, não está fora da tua casa. Eu profetizo pela revelação da palavra. A presença de Jesus não estava distante da casa de Zaqueu, estava dentro. Pega a palavra, pega a revelação. Do teu apartamento, da tua casa, não. A presença de Jesus está aí dentro. Aí eu vou repetir para você sentir a presença e dar glória a Deus do outro lado, aí mais sorte. A presença de Jesus não está longe do seu apartamento, longe da tua casa, longe da tua cidade, longe do teu país, não. A presença de Jesus está aí no teu país, a presença de Jesus está aí nesse estado, a presença de Jesus está aí nessa cidade, a presença de Jesus está aí, não fora da tua casa, está dentro da tua casa. Quantos sente a presença dele? Quantos conseguem sentir o envolver da presença do Mestre? Ele está aí contigo na tua casa. Aleluia! Glórias a Jesus. E agora eu imagino muitos querendo a atenção de Jesus, mas a atenção e a preocupação de Jesus está com quem agora? Está com Zaqueu. Pega a palavra, pega a revelação. Imagine só, se Zaqueu era um homem rico, independente se ele ainda não fosse, mas imagine só, recebe Jesus na sua casa, e você acha que Zaqueu ia receber Jesus na sua casa e não oferecer nada? Eu imagino a minha conjuntura, Zaqueu, preparando sobre a sua mesa, eita glória, os melhores pães, os melhores talheres, oh, aleluia, os melhores pratos, as melhores taças, tudo da melhor alimentação que ele tinha, eu imagino. Na minha conjuntura, ele colocando sobre a mesa, o mestre está na minha casa. O mestre está comigo na minha casa. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. Eu não posso oferecer ao mestre o pior. Eu tenho que oferecer ao melhor. Eu não posso chegar diante do mestre de mãos vazias. As minhas mãos devem estar cheias e eu tenho que oferecer ao mestre. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. E eu vejo o Senhor agora dando atenção a Zaqueu, ouvindo Zaqueu e falando com ele, porque ele mesmo disse: hoje veio salvação a esta casa. Eita glória! Jesus sabia que a maior necessidade de Zaqueu era a salvação. Se fosse cura, Jesus tinha cura. Se fosse uma porta aberta, Jesus tinha porta aberta. Se fosse uma restauração, Jesus tinha restauração. Se fosse a restituição de algo, Jesus tem a restituição. Se fosse a bênção para alguém da sua parentela, Jesus tinha a bênção também. Pega a palavra, pega a revelação. E agora, Jesus está servindo a Zaqueu, porque Zaqueu primeiro chamou a sua atenção. E quando Jesus entra na sua casa, eu imagino Zaqueu oferecendo o melhor. Se quando vêm os nossos melhores amigos e amigas na nossa casa, nós não deixamos ele ou ela sair, ou eles ou elas saírem de qualquer jeito, de mãos vazias, nós procuramos, com os nossos esforços, oferecer o melhor, com os nossos esforços, garantir o melhor. Agora imagina, o mestre está aqui, na minha casa. A presença do mestre. Oh, aleluia.
podia estar lá com a multidão, mas está aqui na minha casa. Eu sinto a presença dele. Eu sinto o calor da Uesel. Derramassi conchuria manahai. Eu sinto o envolver do calor da sua presença. O mestre não está lá entre a multidão, está perto, está comigo, está na minha casa. Pega a palavra, pega a revelação. Devido à fase que você está passando, você pensa que está sozinho, que está sozinha, que a presença do mestre está longe, por causa de tanta tribulação e adversidade, de tanta luta, de tanta perseguição e provações ministeriais. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que a presença dele não está só lá entre a multidão, a presença dele ainda está na tua casa, a presença dele está no teu apartamento, a presença dele está aí contigo. Jesus não dá atenção só para a multidão, Jesus ainda se preocupa com Zaqueu. Ei, pega a palavra, pega a revelação. Jesus se preocupa com você. Jesus te dá atenção esta noite. Jesus se preocupa com você. Nós estamos falando que Jesus entrou em Jericó. O que isso nos faz lembrar? Estamos falando de Zaqueu. Mas lembra do cego de Jericó que estava mendigando, não à beira do caminho. Jesus estava para entrar em Jericó, ele estava à beira do caminho. E nós estamos a entender que Jesus, aqui nesse texto, dá atenção para o homem rico. Mas também ele dá atenção para um cego. E quando o Senhor lhe dá atenção, a multidão para e manda que o cego venha a se calar. Mas Jesus, entre a multidão, olha a multidão aí de novo, mandando o cego calar-se. Mas ele clamava cada vez mais alto. Pega a palavra, pega a revelação. Por quê? A atenção que ele queria chamar não era da multidão, ele já tinha atenção da multidão. Ele queria chamar a atenção do mestre. Ei, pega a palavra, pega a revelação. A atenção da multidão eu já tenho. A atenção da multidão você já tem. A multidão sempre vai querer parar você. A multidão sempre vai querer silenciar você. A multidão sempre vai querer impedir você de alcançar o seu objetivo. A multidão sempre vai querer impedir você de alcançar os seus ideais, o seu alvo. A multidão sempre vai lutar para impedir os seus projetos de serem realizados. A multidão sempre vai querer impedir você de chegar onde você quer chegar. E o cego queria chegar aonde? Na presença do mestre. Olha a presença de novo aí. Jesus para e manda chamar ele. E traz ele para o meio da multidão. E qual é a pergunta que Jesus lhe faz? Queres voltar a enxergar? Mas antes ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando ele se aproxima de Jesus, o anelo dele é voltar a ver. Ele quer enxergar. E ele mesmo diz: Senhor, que eu possa ver, que eu possa enxergar. E qual é a palavra do mestre para ele, melhor dizendo? Vê, a tua fé te salvou. E a visão dele se abre. A atenção de Jesus está para ele. Um homem agora que não enxergava, passa a enxergar. Um homem que não era rico, agora tem a sua história de vida mudada. Agora é transformado. Agora observe
que sempre Jesus vai dar atenção e sempre Jesus vai se preocupar, tanto com os ricos como com os pobres. Jesus sempre vai dar atenção e se preocupar com quem tem muito, mas também com quem tem pouco. Mas a realidade não muda. E é sobre isso que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, estar pregando. Jesus se preocupa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com o que você está passando. Zaqueu, Jesus se importou como ele estava. O cego, Jesus se importou como ele estava. Se nós observarmos a Bíblia, Zaqueu, homem rico. Mas se nós observarmos também na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38, se nós observarmos, a Bíblia fala, pastor, o que a Bíblia fala lá? Que havia uma família simples de Betânia, que também era pobre, mas Jesus estava lá para dar-lhes atenção. Jesus estava lá porque se preocupava com eles. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Então, não importa se é Jericó, não importa se é Betânia, Jesus chega, porque ele se preocupa. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Se nós observarmos a palavra do Senhor em Marcos 5, dos versículos 21 em diante, nós vamos ver que Jesus, ele está atento e socorre um chefe da sinagoga, conhecido como Jairo. Mas o mesmo Jesus que dá o socorro a Jairo é o mesmo Jesus que chega em Mateus capítulo 8, dos versículos 5 em diante, em Cafarnaum. Olha só, agora Jesus socorre Jairo, um homem de posição, mas Jesus também atende em Cafarnaum um centurião romano, também uma autoridade, mas que tinha alguém da sua casa que precisava de atenção. E o que o centurião diz para Jesus? Jesus quer ir aonde? Na casa do centurião. Para socorrer quem? Uma alma que estava lá. Mas o que o centurião diz? Não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Mande uma só palavra. Eita, isso aqui é muito forte. Mande uma só palavra e o meu criado, o meu servo será sarado. Eita, pega a palavra, pega a revelação. E quando o centurião chega lá, o milagre estava completo. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Aonde? Dentro da sua casa, naquela alma necessitada. O milagre aconteceu, porque Jesus atendeu. Pega a palavra, pega a revelação. Jesus está preocupado em dar atenção a quem pensa que não vai ter a sua atenção. Se nós observarmos a Bíblia, até mesmo no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 7 em diante, nós vamos ver uma mulher samaritana que precisava da atenção do mestre. Uma mulher que precisava da atenção do Senhor.
Se nós observarmos o Evangelho de João, no capítulo 4, e se nós observarmos no capítulo 4 do Evangelho de João, dos versículos 7 e diante, a mulher samaritana estava tirando água. E Jesus disse para ela, para a mulher que estava tirando água da fonte de Jacó: dai-me de beber. Mas o que acontece? Que quando Jesus começa a dar atenção para aquela mulher, e ela entende que quem está dela não é qualquer homem, não é qualquer judeu, é Jesus. O que Jesus disse para ela? Versículo de número 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí Jesus começa a revelar a sua vida, a contar o que aconteceu, o que estava acontecendo com ela. Porque Jesus sabia do passado, do presente, mas Jesus estava preocupado com o futuro dela e lhe deu atenção. Pega a palavra, pega a revelação. O Senhor manda lhe dizer: não devemos viver no passado, mas o passado serve para mim, para você olhar e entender quem eu era, quem você era, qual lamaçal que eu estava, qual lamaçal de pecado que você estava, qual lama que eu estava, qual lama que você estava. E Jesus foi lá e te tirou da lama, te tirou do lamaçal, te deu vestes novas, te deu nome, te deu posição, te deu conhecimento, te deu honra, te deu posições importantes, te capacitou, te levantou, te encheu com a presença dele. E agora, olha para você, o seu presente, o que Jesus está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Você pode não entender todo o processo do que está acontecendo com você, porque o processo é difícil. O processo é difícil de se passar por ele. Tem processos mais fáceis, processos mais difíceis, mas o processo da mulher samaritana era difícil. Mas Jesus estava ali para lhe dar atenção. Pega a palavra, pega a revelação. Esse processo que você está atravessando também é difícil. Mas Jesus está aí, diante desse processo todo, para lhe dar atenção. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória a Deus aí do outro lado. Jesus está presente nesse processo para lhe ajudar e lhe dar atenção. Vai mudar o processo, vai passar o processo, vai vencer o processo, mas do jeito que está, não vai ficar, diz o Senhor Jesus. Esse processo aí não vai ficar do jeito que está. Por quê, pastor? Aquele processo da mulher samaritana, Jesus chegou ali para colocar um final naquele processo difícil. E Jesus entende que ela precisava muito. E ela entende que agora quem está diante dela é maior do que o seu maior problema e a sua maior necessidade. Pega a palavra, pega a revelação. Quem está aqui esse projeto Girassol esta noite é maior do que esse processo. Temal é céu e comunde é. Ele é maior do que esse processo, do que essa luta, do que essa aflição, do que essa perseguição ministerial, do que esse combate de missões, do que esse processo. Ele é maior do que essa aflição, essa dor, essa pressão toda que está sobre você. Imagine só quanta pressão estava sobre a mulher samaritana. Não era pouca, era muita pressão. Ou, em outras palavras, a carga que estava sobre ela era muito pesada. E você acha que Jesus não estava ali preocupado em aliviar aquela carga? Por quê? Está escrito, ele mesmo disse,
Pega a palavra, pega a revelação. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória a Deus aí do outro lado, mas foda-te. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E quanta pressão em cima da mulher samaritana. Mas Jesus estava ali para aliviar e para trazer cura de dentro para fora. De dentro para fora. E toda a pressão, Jesus colocar um ponto final. Pega a palavra, pega a revelação. Toda essa pressão aí que está sobre você, tá entendendo? Toda essa carga que está sobre você de lutas, de provas da vida, essa pressão ministerial, esse fardo que pesa sobre você. Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu me preocupo com você. Eu sei o que você está passando. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua vida. Eu sei quem você é. Eu sei seu endereço. Eu sei qual é a tua casa. Eu sei qual é o número dela. Eu sei qual é o teu apartamento. Eu sei como é tudo aí dentro. Eu te conheço. Eu me preocupo com você. Tu és meu servo. Tu és minha serva. E eu me preocupo contigo. Agora eu imagino a alegria da mulher samaritana. Toda a pressão indo embora. Porque o que ela recebe de Jesus não é a palavra de morte, é a palavra de vida. Eita, pega a palavra, pega a revelação. O que ela recebe não é a palavra de morte, é a palavra de vida. Pega a palavra, pega a revelação. O Senhor manda lhe dizer: o que está sobre a sua vida não é palavra de morte, o que está sobre a sua vida é palavra de vida. Para você dizer, como o apóstolo Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou repetir: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu imagino se a mulher samaritana conhecesse esse texto, ela ia programar também: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. No mal é canúria, ebrevesse o probe de canduria badachou, canturia badarrace. Agora é uma nova vida daqui para frente, mas não uma vida vazia, uma vida cheia daquilo que Jesus entregou para ela, da plenitude da sua presença. Pega a palavra, pega a revelação. Quando Jesus manifesta a plenitude da sua presença nas nossas vidas, a vida não é mais a mesma, a história não é mais a mesma. Pega a palavra, pega a revelação. E Jesus manda lhe dizer pela revelação da palavra que a vida que ele me deu, a vida que ele te deu, não é mais a mesma. Tem sentido novo, tem história nova. Existe plenitude da presença aí. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória a Deus mais forte. Tem plenitude da presença de Jesus aí, que lhe trouxe vida, que trouxe sentido para a tua história. Eita glória! Aleluia! Nós vamos continuar aqui para ir para o final. Isso aqui é muito forte. Jesus se preocupa tanto com grandes como pequenos. Jesus se preocupa, independente da estatura, independente do que você tem ou deixa de ter. Jesus se preocupa. Se nós observarmos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e se nós formos observar a palavra do Senhor nosso Deus, também em Marcos capítulo 10, e versículos 46, Marcos capítulo 10, e versículos 46 a seguir. Nós vamos ver que Jesus dá atenção novamente. Marcos capítulo 10. Olha o que a Bíblia fala. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Pega a palavra.
versículos 46. Nós vamos ver que Jesus dá atenção a diversas pessoas. Deu atenção à mulher samaritana, verdade. Jesus dá atenção a um cego, é verdade. Jesus dá atenção tanto aos homens como mulheres, é verdade. E se nós observarmos, melhor dizendo, Marcos 10:46, nós vamos ver que Jesus, saindo de Jericó, uma grande multidão, e Bartimeu, o cego Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. É o que nós falamos. Jesus diz, e ele clamava, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E como dizemos, Jesus parou e lhe deu atenção. E naquela atenção, ele começou a seguir a Jesus pelo caminho. Versículo 52 diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Mas se nós observarmos mais um texto da palavra de Deus muito importante, além de Marcos, que Jesus dá atenção ao cego Bartimeu, se nós observarmos Evangelho de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 3. Lucas, capítulo 8, versículos 3, a Bíblia fala. Uma outra mulher tem atenção do mestre. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Olha só que forte essa palavra. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Mulheres de posições, mulheres importantes, mas Jesus deu atenção a elas e mostrou que o seu amor também estava sobre elas. Isso aqui é muito forte. Se nós observarmos Lucas capítulo 8, meu Deus, isso aqui é muito forte, já estou encerrando. Se nós observarmos Lucas capítulo 8, e se nós observarmos versículos de número 48, nós vamos ver Jesus dando atenção a outra mulher que tocou na orla das suas vestes. E ele disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eita glória. Pega a palavra, pega a revelação. Se nós observarmos Jesus mais adiante, ele chega na casa de Jairo, versículos 49. E a filha de Jairo está morta. Mas Jesus, o mestre chega lá para dar atenção. E a morte estava lá. Mas mesmo a morte estando presente, quem chega para dar atenção é maior do que a morte. Eu vou repetir, quem chega para dar atenção é maior do que a morte. E lá vai Jesus, chega. E quando ele chega, alguém diz, tua filha está morta, não incomode o mestre.
Jesus responde, versículo 50, não temas, crê somente e será salva. Eita, isso aqui é muito forte. E entrando na casa, ninguém deixou entrar. Somente Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Agora, olha os versículos 52, caminhando para o final. E todos choravam e planteavam. Eu vou repetir. Todos choravam e planteavam. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Todos que estavam ali na casa choravam e planteavam, ou seja, desespero. Muito desespero. Um desespero tomou conta. Pega a palavra, pega a revelação. Qual é o desespero que está afligindo a sua mente e o seu coração hoje? Qual é o desespero que está atacando a tua mente e o teu coração hoje? Jesus chega aí para solucionar o que ninguém pôde solucionar para você. Eu vou repetir, isso aqui é profético. Jesus chega lá na casa de Jairo para resolver o que ninguém podia resolver. Por isso que a multidão ficou fora. Olha a multidão aí de novo. Porque não podia resolver. Pega a palavra, pega a revelação. Só quem entra é Jesus e aqueles que ele escolhe para entrar com ele. Porque quem vai resolver agora é ele. Todos choravam e planteavam. E o que Jesus disse? Para aqueles que choravam e planteavam: não chores, não está morta, mas dorme. Como assim? Se a multidão tivesse lá presente dentro da casa, ia dizer, mas Jesus está fora de si. Todos nós estamos vendo que a menina está morta, e ele está dizendo que está dormindo. Como assim? É que Jesus, ele não enxerga como eu enxergo as coisas da vida, os problemas da vida. E Jesus não enxerga como você enxerga os problemas da sua vida, as dificuldades da sua vida. Enquanto eu e você estamos vendo morte, Jesus está vendo solução. Eita! Enquanto eu e você estamos vendo derrota, Jesus está vendo vitória. Pega a palavra, pega a revelação. Enquanto eu e você estamos olhando e dizendo não tem mudança, Jesus já viu a mudança e a transformação. Quando eu e você estamos olhando para uma situação e dizendo está acabado, Jesus está olhando e dizendo é só o começo. Quando eu e você olhamos para uma situação e diz agora não tem mais o que fazer, Jesus está chegando e dizendo é agora que eu vou mostrar que a obra continua. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Aí Jesus chega lá, meu Deus, e pegando-me na mão, versículo 54, Jesus segura na mão da menina morta. Ele coloca as mãos. Pega a palavra, pega a revelação. Aonde Jesus coloca as mãos? Sobre a menina, aonde a morte estava. E quando ele coloca as mãos, clamou dizendo: levanta-te, menina. Levanta-te, menina. E o que acontece? O seu espírito voltou, o espírito da menina. Ela levantou e Jesus mandou que lhe trouxesse algo para que ela pudesse comer. Por quê, pastor? Porque aquele grande problema onde havia choro, lágrimas, pranto, não havia alegria naquela casa mais. Mas Jesus preocupado com aquela família, tá entendendo? Eita, eu vou repetir. Jesus preocupado com aquela família que você orou e colocou nas mãos dele hoje e disse: Deus, age, Deus intervém,
Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz para ajudar ele, eu fiz para ajudar ela. Senhor, o que estava ao meu alcance, eu fiz, Senhor. Mas agora não é mais comigo, eu só posso continuar orando. Daqui para frente é contigo, Senhor. É o Senhor que faz, eu já coloquei. Pega a palavra, pega a revelação. Amanduria badachou, canturia badarrace. Jesus manda lhe dizer que daqui para frente é Ele que faz, é Ele que vai colocar as mãos, não é mais eu, não é você. Tem coisas que eu e você colocamos as mãos, mas tem coisas que não adianta eu e você colocar as mãos, é Jesus, é o Mestre. Pega a palavra, pega a revelação. Eu quero me encerrar aqui profetizando para você. Até hoje você colocou as mãos, mas daqui para frente diz o Senhor, é Ele que está. Auide como onde é, colocando as mãos e dizendo, as lágrimas, o pranto acaba, e aonde havia tristeza, desespero na casa, começa a chegar alegria na casa, porque a morte passou e chegou a vida, a menina que estava morta está de pé, o milagre chegou. Pega a palavra, pega a revelação, eu profetizo pela revelação da palavra, aonde tinha morte, está chegando vida para a tua família, aonde tinha derrota, está chegando vitória, aonde tinha doença, está chegando cura, aonde tinha perca, está chegando restituição, aonde tinha perseguição, está chegando vitória ministerial, aonde não tinha recurso, Jesus está acabando com o pranto, com a dor, com a pressão toda que está sobre você, porque Ele está colocando as mãos sobre o teu maior problema, na casa de Jairo. Jesus, preocupado, coloca as mãos sobre a menina, e a menina se levanta. Eu encerro profetizando para você pela revelação da palavra. Existiu pessoas que colocaram a menina aonde ela estava. Existiam pessoas que pensaram que acabou para aquela menina. Mas Jesus chegou ali porque se preocupa. Jesus lhe dá atenção. E a casa que estava em prantos, em lágrimas, em desespero, Jesus chegou com grande alegria. Pega a palavra, pega a revelação. O tempo do pranto, do desespero acaba. E chega o tempo da alegria. Eu profetizo. Eu encerro profetizando para você. Eleide enterrei. Auide comunde entre, a comunde. Lepra fácil comunde é. Baruque teleprovia, suribicandoria badachou. Agora eu imagino Jairo. Agora se alegrando. Porque a alegria perdida foi restituída. Pega a palavra, pega a revelação, vou repetir. Isso aqui é profético. A alegria perdida foi restituída a ele. Pega a palavra, pega a revelação. Aquilo que foi tirado de você, Jesus está restituindo esta noite. Eu profetizo pela revelação da palavra. O que foi tirado de você, Jesus está colocando as mãos e restituindo para você. Pega a palavra, pega a revelação. E agora tem alegria naquela casa. Tem alegria naquela casa. Lembra que Jesus disse, não temas, crê somente. É o que ele está dizendo para mim e para você, pela revelação da palavra. Não temas. Filho, filha, servo, servo, não temas. Crê somente. Não é tuas mãos agora. São as minhas. São as minhas. Mão de milagres, mão de sinais, mão de proezas, mão de maravilhas. É as mãos do mestre. Ei, pega a palavra, pega a revelação. É as mãos do mestre. Ele se preocupa com você. Ele me trouxe até aqui e te trouxe até aqui para te dizer: eu me preocupo contigo. Eu me preocupo com o que você está passando. Elebau é Nagassou de Cantalabahai. Eu me preocupo com o que você está sentindo.
essa dor, essa pressão, essa tristeza, essa peleja. Eleite de rei, aprove comum-te é. Eu me preocupo com todo esse processo que tu estás passando nessa casa, neste projeto, neste ministério. Eu me preocupo contigo e cheguei para te dar alegria. Pega a palavra, pega a revelação. Quem tem glória do outro lado de glória. Quem tem aleluia oferece aleluia. Quem pode verbalizar uma palavra de adoração, verbalize, porque Jesus chegou para tirar a tristeza e restituir a alegria, para colocar as mãos aonde ninguém podia colocar e trazer alegria nova para você. Aleluia. Eu quero encerrar profetizando para você e dizendo: Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com você. Por isso que vale a pena confiar em Jesus. Eu vou repetir, e aqui eu encerro. Vale a pena confiar em Jesus. Pastor, vale a pena? Vale a pena. A Bíblia fala em Salmos, número 125, verso 1. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Essa palavra é tão forte. Porque Sião aqui, nesses Salmos, a cidade de Sião só foi conquistada depois de 400 anos após a conquista de Canaã. Olha que forte. Então, passa-se 400 anos após a conquista de Canaã, aí vem a conquista de Sião. Aí vem a conquista da grande fortaleza de Sião. Pega a palavra, pega a revelação. Sabe o que o Senhor está dizendo? O tempo passou, mas chegou o tempo da conquista. Eita, eu vou repetir, aqui eu finalizo. O tempo passou, mas chegou o tempo da conquista. Valeu a pena esperar e confiar no Senhor. Continua, firme, constante, porque Jesus se preocupa com você. Esta é a revelação da palavra que o Senhor nos deu. Não importa a sua classe social, não importa se você tem muito ou pouco, Jesus se preocupa com você. Se preocupa com o que você está passando. E de hoje para frente, ele tem grandes mudanças para acontecer. Ele tem grandes conquistas e realizações. E você vai ver obras maiores de Jesus, porque ele está colocando as suas mãos similares aí. Muito obrigado, missionária Jaqueline, Projeto Girassol. Muito obrigado. Fique com essa palavra. Jesus se preocupa com você. E naquilo que você mais precisava, ele já colocou as suas mãos similares. Forte abraço. Jesus na frente e no controle sempre.